Eu queria te ouvir primeiro a respeito da importância do Palácio da Alvorada. É um prédio tombado, importantíssimo da nossa arquitetura, mas é bom a gente ouvir um especialista no assunto, um arquiteto, falando sobre ele. Me conta, Fernando. Bom, Miriam, eu acho que o Palácio da Alvorada é um dos palácios mais bonitos do mundo, né? Um palácio moderno dos mais bonitos do mundo. Imagina, ele foi inaugurado em 58, no mesmo ano em que foi lançado Chega de Saudade, né? O clássico disco do Jobim, do João Gilberto, né? Com música do Jobim, ou que o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo com aquele golaço do Pelé na final, com o chapéu. Imagina, era um Brasil que se construía, que se revelava uma nova civilização no sul do planeta. Eu acho que o Palácio da Alvorada, do mesmo ano, esses três marcos desse ano mostram a importância que tem um palácio e essa arquitetura do Oscar Niemeyer de Brasília como construção de uma identidade do que a gente hoje chama Brasil, né? O Brasil acho que nasceu muito desse período, o que a gente acredita que seja essa brasilidade. Então, nesse sentido, o Palácio da Alvorada é um marco cultural brasileiro, um patrimônio de todos nós. Pois é, você sabe que eu tive no Palácio da Alvorada, eu trabalhei muitos anos com o Jô Soares, e quando ele foi entrevistar a Dilma, então presidente, nós estivemos lá no Palácio da Alvorada. Olha, e tem até essas imagens fui eu que fiz aí no dia que a gente foi lá visitar, e a Dilma fez um tour com a gente pelo Alvorada, e ela contou que quando o Obama teve no Alvorada, a família Obama, as meninas, as filhas do Obama, que já tinham passado por todos os palácios, né, em todas as visitas que o Obama fez aí mundo afora, e elas falaram, nossa, esse é o palácio mais bonito que a gente já pisou. Isso a Dilma contou pra gente quando nós fomos lá visitar. Porque realmente a vista do Alvorada, eu não sei, a sala passa uma sensação de que é muito amplo, mas ao mesmo tempo é acolhedor, não é um ambiente inóspito, né, Fernando? Ele é incrível mesmo, Miriam. Eu acho que um pouco o Alvorada representa o que o Lúcio Costa, na arquitetura, o que o Lúcio Costa tentou um pouco desenhar para a capital federal, né? Tem as duas dimensões, tem a dimensão monumental, né, que é onde a gente viu esse ato cívico incrível que foi a posse do Lula, né? Agora, vamos dizer, um espaço que é realmente ocupado pelas pessoas de uma maneira cívica. Então, todo esse cenário que foi essa posse, né, a subida da rampa, o parlatório, com aquele palácio do Planalto ao fundo, vamos dizer, tudo isso é uma construção de uma monumentalidade, mas na escala das pessoas, se completa com o povo. E Brasília que tem a sua escala gregária, dos bairros, né, das superquadras. Eu acho que o Palácio da Alvorada também tem essas duas dimensões muito bonitas, esse recuo enorme desse jardim na frente, com aquele espelho d'água, que você vê o palácio quase como uma construção de uma paisagem, né, uma peça alva, flutuando, horizontal na paisagem, com aquela capelinha que remete às casas de fazenda brasileiras, que tinham aquela capelinha do lado, e ao mesmo tempo para trás aquele espaço doméstico, né, de você ter as piscinas em continuidade com o lago, e o palácio se resolve muito nos três níveis dele, Miriam. Vamos dizer, um nível semi-rebaixado, onde fica o cinema, onde ficam as salas de jogos, as cozinhas, aquele nível de entrada que é realmente o lugar de receber as autoridades, monumental de trabalho, que com um pequeno jogo de desníveis tem aquele pé direito enorme na entrada, com as rampas, aquela parede de ouro, e lá atrás esses salões que terminam naquela biblioteca que tem 4.000 volumes, e no andar de cima uma casa resguardada, e tudo isso é dentro dessa ideia de uma grande varanda para cada lado, né? A varanda do nascente, a varanda do poente, que protege esse interior da casa como uma grande casona, né? Então, ao mesmo tempo, vocês veem, vamos dizer, muito conhecido por essas colunas, né? Quase que uma colunata clássica e que, ao mesmo tempo,
está protegendo varandas tão características da arquitetura das casas brasileiras. Eu acho que ele tem essa dupla dimensão feita com maestria. Eu vou pedir para o Giba repassar as fotos agora bem devagarzinho para você poder ir explicando cada um dos ambientes que a gente está vendo nas imagens. Então a gente já viu essa parte externa ali por fora, o jardim. Segura aí essa imagem, Giba. Fala, Fernando. Tem essa dimensão incrível, né, de você ter a distância do palácio, todo mundo pode chegar na frente, né, separado só por um espelho d'água, e você ter essa visão de frente do palácio, de longe, que é quase uma construção de uma paisagem, ela cria já uma imagem, né, dessa casa, que é uma casa de todos nós, vamos dizer, nós que elegemos o presidente numa democracia, a gente se sente representado por ele, ou seja, é uma casa de todos, é um patrimônio público, né? Então, você tem essa visão muito frontal da casa, que é muito bonito, e atrás dela, essa pequena mata que protege essa orla do Lago Paranoá, onde ficam a parte mais preservada, onde estão as piscinas, onde você tem essa varanda por trás. Então, essa dupla dimensão de um lugar completamente aberto, monumental, para ser visto de longe, e um lugar de mais recolhimento, mais próximo do que é justamente o Cerrado. Tá certo. Vamos para a próxima imagem, Giba. O que a gente tem aí, a próxima foto? Essa estátua. São lindas essas. É um palácio que está todo cheio de obras de arte, né, de grandes artistas brasileiros, de grandes artistas de fora, mas tem o Sesquiate, a Maria Martins, as esculturas, tem pinturas do Volpi, tem tapeçarias do Di Cavalcanti, pinturas do Portinari, vamos dizer, uma coleção linda, e tem as pinturas da Djanira, né, que tinham sido retiradas e que voltaram agora, são patrimônios artísticos nacionais que estão lá, junto também com o mobiliário. A gente pode conversar disso, mas é muito interessante. O palácio, ele foi restaurado, como arquitetura, em função das questões de instalações, que já estavam velhas, já tinham quase 50 anos, naquele mandato de 2004, 2006, do Lula mesmo, foi supervisionada pela ex-esposa do presidente, a dona Marisa, e depois foi feito um restauro, já no governo Temer, do mobiliário interno, que foi quando eu visitei esse palácio, 2018. Entendi. 2017. Vamos ver a próxima foto, Gil. Olha o piso de jacarandá, é isso? São lindos os pisos, esse mobiliário também, tem todo um mobiliário de designers modernos, do Mies van der Rohe, do Le Corbusier, que estão dentro, junto, tá vendo, com esses móveis de jacarandá, coloniais brasileiros. Então é bonito, porque tem uma fusão que também eu acho que é presente na arquitetura, um pouco do que o barroco brasileiro, do que é a arquitetura moderna brasileira. Isso também está no mobiliário. Pode pôr a próxima, Giba. Esse é o cinema que fica nesse andar de baixo, né, que é um andar um pouco mais escuro, e daí dá para ver esse mobiliário que é de um grande design, né, do Sérgio Rodrigues, que compõe esse cinema, e esse mobiliário estava, quando eu visitei, inteiro restaurado. Os móveis dos designers brasileiros, como o Sérgio Rodrigues, o Jorge Zalzupin, todos esses estavam incrivelmente bonitos, também um patrimônio da União, né? E você visitou o palácio em que momento, Fernando? Foi interessante, porque a Dilma, ela ocupou esse palácio. Com a saída da Dilma, o Temer, que habitava o Palácio do Jaburu, ele não se adaptou e ele continuou morando no Palácio do Jaburu, que é o palácio onde mora o vice-presidente, né? Então, nesse momento, o palácio ficou vazio, e foi aí que eu visitei. Não tinha ninguém morando nele, né? Porque o Bolsonaro ainda não tinha assumido,
O Temer já estava morando no Jaburu, tinha feito a reforma, o prédio estava reformadinho, os móveis estavam impecáveis, a biblioteca linda. Então eu visitei o palácio nesse momento e foi muito inspirador para qualquer arquiteto, qualquer pessoa que ame esse país, que visite esse palácio, e parece que ele vai voltar a ser possível de visitação pública um dia por semana, como ele sempre foi, só nesse último governo que ele foi totalmente fechado para visitação pública, o que é uma pena, porque é de todos nós, né? Então, foi muito emocionante naquele momento você visitar uma obra da cultura brasileira e perceber que ela é perene, que ela é mais forte até do que os governos que passam, né, Emílio? Pois é, eu quero pedir para o Giba mostrar a foto da capelinha, que é uma coisa de uma beleza e de uma simplicidade, né, Fernando? Que só um craque que consegue fazer isso. Vamos ver, Giba, a foto da capelinha? Essa capelinha realmente é incrível, ela tem essa parede dourada, né? E ela faz como se fosse uma curva que vai buscar a luz. Então dá para vocês verem que a luz ela entra só por um canto da capela e ela vai se refletindo nessa parede curva e ilumina delicadamente esse interior. Tem uma pintura linda do Atos Bulcão dentro, né, que é um grande artista, colaborador do Niemeyer, do Lelé em Brasília, que fez aqueles relevos do Teatro de Brasília, um grande personagem também da cultura brasileira. E essa capelinha é um espetáculo, porque, vamos dizer, ela compõe um conjunto que é um conjunto de paisagem, né? Todos sabem, o Niemeyer não era um homem religioso, mas fez essa capelinha com todo respeito à espiritualidade do povo brasileiro.